colegas da área da saúde para falar um pouco sobre a doença e como a nutrição pode ajudar na recuperação dela. Estamos aqui com Eduarda, Lívia, Vitória e Raquel. Vamos começar falando um pouco sobre o conceito da doença e sua etiologia, com Eduarda. Então, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com minhas amigas de profissão. Estou muito feliz, principalmente trazer esse conteúdo que é tão enriquecedor para todos vocês. A Covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que foi inicialmente descoberta na China, em 2019, em dezembro. Seu quadro clínico varia de assintomático grave e pode causar complicações como a síndrome respiratória aguda e pode até levar a óbito. Da sua etiologia, temos que a Covid-19 envolve a transmissão do vírus principalmente por gotículas respiratórias em contato com a superfície contaminada. Apresenta alta taxa de transmissão e pode sofrer mutações, assim influenciando a sua patogenicidade e a sua resposta imunológica. Falando um pouco agora sobre a epidemiologia da doença, vamos dar uma captada das informações com Raquel. Oi, gente. Como a Gabi disse, agora eu vou estar falando sobre a epidemiologia da Covid. Como a Eduarda também já citou, ela é uma doença que ela tem uma transmissão muito alta e muito rápida. E essa transmissão e o contágio ocorre principalmente quando nós entramos em contato com gotículas de ar, como por exemplo, quando alguém que está contagiado espirra ou tosse perto de outra pessoa, e também com superfícies que estão contaminadas. Existem alguns grupos de risco de pessoas que elas têm mais probabilidade para desenvolver quadros mais graves da doença, como idosos, pessoas com comorbidades e pessoas imunossuprimidas, que são pessoas que elas já têm um sistema imunológico mais enfraquecido. E falando agora um pouco sobre o quadro clínico da doença com Lívia. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui com minhas colegas da área de saúde, né? Falando sobre um assunto tão importante que realmente marcou a nossa história, né? A Covid-19. Falar um pouquinho sobre os sintomas, tratamento e o diagnóstico da doença, para que você aí de casa possa entender um pouco como essa doença funciona, sobre o tratamento e que tipo de teste procurar, né? Existem sim casos assintomáticos, o que pode ser bem perigoso, né? Porque muitas vezes a pessoa sequer sabe que está com Covid, por muitas vezes a pessoa testa positivo para a doença, mas não apresenta os sintomas. Existem também os casos leves, que os sintomas não são muito específicos. Eles podem ser facilmente confundidos com qualquer outro tipo de resfriado. Há até os sintomas mais graves, onde existe insuficiência cardíaca, sepse, pneumonia, e o ideal é que o paciente seja realmente internado em uma unidade de terapia intensiva, para um monitoramento mais próximo ali ao paciente, né? Falando sobre o tratamento. O tratamento pode sim ser feito em casa, com repouso e uso de medicamentos, mas isso apenas em casos leves. Quando o caso é mais grave, realmente o mais indicado é a internação com acompanhamento médico. E para diagnosticar a doença, existem dois tipos de teste. O RT-PCR, que ele demora mais para que o paciente obtenha o resultado do exame, cerca de 8 horas aí para poder ter o resultado desse exame. Mas ele é mais confiável, né, do que os chamados testes rápidos, onde ali o paciente recebe o resultado entre 15 a 30 minutos, mas não é tão confiável quanto o RT-PCR. E falando agora um pouco sobre a nutrição em si, vamos falar sobre a dietoterapia, que ajuda na recuperação dos pacientes. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui falando como a nutrição pode influenciar e ajudar na recuperação desse paciente com Covid-19. Falando para vocês um pouco sobre dados, aqui no Brasil, 39% dos pacientes que são hospitalizados com Covid-19, eles vão para a unidade de terapia intensiva, que é chamado de UTI. Esses pacientes que vão para a UTI, eles estão mais propensos à desnutrição. Por quê? Porque o corpo dele vai aumentar as necessidades metabólicas, porque ele está tentando se recuperar de um vírus, eliminar um vírus e se recuperar de si. Então a necessidade metabólica desse paciente vai aumentar muito, porque ele está passando por um quadro de inflamação aguda e muitas vezes grave.
Ou seja, começar a terapia nutricional de forma precoce, assim que o paciente já deu entrada no hospital, traz muitas vantagens para ele, porque o sistema imune desse paciente está muito comprometido por conta do vírus da Covid-19. Então, começar essa terapia nutricional logo vai ajudar esse sistema imunológico do paciente, vai evitar possíveis complicações clínicas que esse paciente pode ter, o que vai reduzir o tempo de internação desse paciente, vai reduzir os custos dos hospitais e também a taxa de mortalidade por Covid. Para pacientes com Covid que vão para a UTI, recomenda-se a nutrição enteral, justamente por ele precisar, a taxa metabólica dele estar mais alta, ele precisar de uma demanda alta, nutricionalmente falando. Mas esse paciente ele só vai para a terapia enteral se ele não estiver conseguindo atingir 60% das suas necessidades energéticas por via oral. E a terapia de nutrição parenteral só é recomendada se a enteral não funcionar, não estiver atingindo as necessidades nutricionais daquele paciente, aí vai para a alimentação intravenosa, que é a terapia nutricional parenteral. E para os pacientes que continuam com a dieta via oral, é recomendada uma dieta rica em proteínas para a recuperação daquele paciente. Então, a dieta com ovo, com leite, com proteínas magras, claro, respeitando a intolerância desse paciente, e também rica em vitaminas e minerais, porque, como eu falei, o sistema imune desse paciente está muito comprometido. Então, a dieta rica em vitamina A, em vitamina C, vitamina E, em minerais como zinco, ferro e selênio, vai contribuir significativamente para a melhora desse sistema imune. Continuando a falar sobre as orientações nutricionais, eu vou especificar mais sobre os pacientes hospitalizados, como a Vitória já estava falando. Os pacientes, se eles estiverem com a condição mais estabilizada, eles vão continuar com a via oral, mas se eles estiverem com alguma dificuldade no sistema, no trato gastrointestinal, eles vão precisar fazer uma via enteral. Continuando, na via enteral, esse paciente ele vai precisar de um aporte calórico entre 1,5 a 2 calorias por quilo por dia. Ou seja, varia do peso do paciente, o profissional vai ter que fazer o cálculo para saber quantas calorias ele vai precisar consumir. Como a Vitória falou, o sistema metabólico desse paciente vai estar muito sobrecarregado. Mas também a gente não pode colocar muitas calorias por dia para ele consumir, porque o corpo dele não vai estar contabilizando tudo aquilo e vai sobrecarregar. E também é muito importante nesse momento o aporte proteico, já que como o paciente está acamado, ele vai estar perdendo muita massa muscular, pode entrar em sarcopenia, então é muito necessário que o aporte proteico esteja em uma quantidade boa, mesmo em pacientes com insuficiência renal e também respiratória. Se a terapia enteral e a oral não forem possíveis, a parenteral entra e ela é necessário que entre de forma o quanto antes, para o paciente estar conseguindo fazer essa nutrição adequada. Por isso que é importante o monitoramento contínuo do estado nutricional do paciente, para saber se a terapia nutricional escolhida, se foi via oral, se foi enteral ou parenteral, está fazendo efeito e intervir caso necessário. E também é muito importante, no pós-internamento, continuar com esse acompanhamento nutricional. Porque mesmo quando o paciente vai para casa, ele vai continuar com todos esses problemas de falta de proteína, falta de massa muscular e, se necessário, colocar uma suplementação para ele conseguir contabilizar direito essas calorias, carboidratos, proteínas. E também é muito importante que, se ele não conseguir pela alimentação, ele faça suplementação de vitaminas e minerais. Porque, como por exemplo, a vitamina D, C, ela é muito importante para a imunidade e também para a absorção de todo esse processo. E também alguns minerais como zinco, magnésio, ferro, é muito importante para esse processo da recuperação após uma doença tão séria em um momento de internação que o paciente fica muito fragilizado. Assim, a gente consegue perceber o quanto a nutrição é importante para esses pacientes, tanto que estão assintomáticos ou tanto aqueles que estão na dieta oral e principalmente para aqueles pacientes que estão na UTI, tanto na dieta enteral ou na parenteral.
colegas, essas perguntas vieram no nosso Instagram, enviadas pelos nossos ouvintes. A primeira foi para Lilian. Lilian, a gravidade dos sintomas varia de acordo com a faixa etária? Então, Gabi, agradeço a pergunta e o interesse, né? Bom, os sintomas eles podem variar. Normalmente são mais leves em jovens, crianças e adultos. E são mais intensos, né? Mais graves em idosos ou pessoas com comorbidades. A segunda pergunta foi para Raquel. Por que o aporte proteico é tão importante nesse período de internação? Então, a proteína ela é muito importante para fazer a síntese, para ajudar no aumento desse músculo. E o músculo, ele não ajuda só nessa força do corpo, mas também essa proteína ela vai auxiliar na imunidade em vários outros aspectos. Como eu já havia falado, na enteral e também na parenteral, a quantidade de proteína varia de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia. E no paciente pós-internação é indicado de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Ou seja, é muito importante que o paciente consuma bastante proteína de várias fontes nesse período. A nossa terceira pergunta foi para Eduarda. A menina perguntou: quais fatores biológicos e ambientais podem impactar na gravidade desses casos de Covid-19, considerando o conceito e a etiologia da doença? Muito obrigada pela pergunta e foi uma excelente pergunta. Fatores biológicos incluem a idade e comorbidades, como a diabetes, hipertensão e também a resposta imunológica do indivíduo, como o imunológico dele vai reagir conforme essa doença. Já os fatores ambientais, como poluição do ar, condições socioeconômicas, podem agravar sim no quadro desse indivíduo, aumentando a sua vulnerabilidade. E, dependendo das condições socioeconômicas, podem dificultar esse paciente, esse indivíduo, ter o acesso adequado ao tratamento. A nossa quarta pergunta foi para a Vitória. Por que os pacientes diagnosticados com Covid-19 que permanecem na dieta oral precisam ingerir alimentos ricos em vitaminas e minerais? Bom, gente, obrigada pela pergunta. Foi incrível essa pergunta, porque é algo que eu e Raquel, a gente falou muito aqui hoje. Como eu havia falado, os pacientes que são diagnosticados com Covid, ele vai ter o sistema imune comprometido, porque o corpo ele vai usar todas as reservas de vitaminas e minerais que tem para conseguir se recuperar e eliminar aquele vírus. Então, uma dieta, como o Raquel falou, rica em proteína e rica em vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, e em minerais como ferro, zinco, selênio, são extremamente importantes para a modulação da inflamação e a atividade antioxidante, o que vai ajudar e influenciar além na eliminação dessa infecção por esse vírus e também vai evitar possíveis complicações clínicas. Então, gente, agradecemos pelas perguntas e esperamos que tenhamos sanado todas as dúvidas que vocês tiveram sobre o assunto. Até mais! Obrigada!